Vamos lá, boa noite. Estamos começando mais um Pra Frente Podcast. Aqui comigo, Lucas, Ronaldo. E temos um convidado especial aqui. Você que está aí assistindo ao vivo, se prepare, porque o nosso convidado vai falar tudo. Não vai deixar de dizer nada. Ele não vai ter tempo de perguntar tudo. Inclusive, está ao vivo no meu Instagram. Entendeu? Deu ruim lá no Pra Frente Podcast, né? Aqui é Pra Frente Brasil, vamos embora. Vamos com tudo. Vai compartilhando aí, chamando os amigos e vamos para frente. E o nosso convidado especial hoje, Felício Laterça. Esse cara Eu, sou eu. eu tenho um grande carinho por ele, pela sua história, pelo seu currículo. Para mim, é o melhor currículo de todos. Aqui dentro do Rio de Janeiro, se você puxar, você vai ver que o Felício, ele vai falar um pouco como tudo começou, a sua história. Ele lá de Campos, né, Felício? E ele vai falar um pouco aqui como começou Felício Laterça. Felício Laterça começou há mais de 59 anos, né? Quando eu nasci na cidade de Campos dos Goytacazes, interior do nosso estado do Rio de Janeiro, norte fluminense, região que precisa muito de bons políticos, não só, né, o norte fluminense, mas na verdade o Rio de Janeiro como um todo. E já nasci sozinho, né? Nasci em casa, minha mãe teve os filhos de parto normal e eu nasci literalmente sozinho. Eu até brinco que eu empurrei nas costelinhas lá e saí, entendeu? Eu não esperei nem a parteira. Já do tempo, né, que as pessoas faziam parto em casa e de fato eu nasci sozinho. E ficamos esperando a parteira, depois o médico vir, né, para confirmar, né, que estava tudo bem, tudo certo. E aí a gente iniciou uma grande trajetória de estudo e trabalho. Eu acho que são dois caminhos que levam as pessoas à vitória, às conquistas. É, estudo e trabalho. Eu sou do tempo até que criança, né, aprendi ofício. Ela não era escravizada, mas aprendi ofício, aprendi a cuidar de uma casa, aprendi a cuidar de um carro, a cuidar de outras questões. Então a gente foi forjado em casa, foi lapidado. Aos 16 anos comecei como office boy numa empresa de turismo, por opção. Aí depois fiz uma série de outros trabalhos, de administração de imóveis, fui guia de turismo também, trabalhei com vendas. E fiz alguns concursos, exerci 3 cargos, policial civil, oficial de justiça, delegado de polícia federal. Fui eleito deputado federal em 2018, com expressiva votação. E na reeleição, apesar de uma boa votação, o partido não fez, né, a legenda suficiente para nós estarmos ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados. E sei que isso deixou muita gente frustrada, porque esperava que nós estivéssemos representando o Estado do Rio de Janeiro, representando o Brasil. E, para alegria de muitos, e a nossa também, nós estamos hoje no Partido Novo, o partido que respeita o Brasil, partido que só tem ficha limpa, vem prestando um grande serviço à nação brasileira, e nós vamos, esse ano, disputar a eleição a deputado federal pelo Partido Novo. E estamos prontos para mais um desafio, com toda a nossa bagagem, não só o nosso currículo profissional, currículo pessoal e também experiência política. Felício, a primeira pergunta que eu quero te fazer, você é um candidato de direita. Isso é nítido. Eu prefiro a expressão conservador, mas vamos lá. Conservador. É um conservador. E eu tenho percebido o cenário político e nós temos aí o Bolsonaro, né, que está nessa situação aí de prisão domiciliar. Lançou agora o Flávio, né? E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: para mim você é o maior representante da direita no Rio de Janeiro, né? Conservador, tem os princípios de família, né? Por que Felício Laterça não veio candidato na bandeira do PL? Porque Bolsonaro lançou o filho e a bandeira é direita. Por que o Felício não veio no PL? Candidato no PL. Vamos lá. Muitos perguntam isso e é bom que já vai ficar aqui registrado e nós vamos divulgar isso também, é importante. E vamos voltar a 2018. Na verdade, vou voltar a 2016.
2016 eu tive um convite para conhecer pessoalmente o nosso presidente Bolsonaro. E naquela ocasião ele me falou: "Por que que você não vem deputado comigo, delegado?" E aquilo ficou, né, aquela coisa Uhum. adormecida. Quando em 2018 eu decidi vir candidato pela primeira vez e vim com o Bolsonaro. O partido à época era PSL. E fomos eleitos, teve uma grande bancada. Daí o nosso presidente, ele resolveu migrar de partido, tem que escolher um partido, como ele mesmo disse. É preciso ter um partido para disputar uma eleição. E nesse partido ele buscou um partido que tivesse uma maior estrutura. E ele optou o PL. Eu, na reeleição, eu vim pelo PP, Progressistas. Eu gosto de falar até o nome, o pessoal confunde às vezes quando a gente só letra, entendeu? E aí vou deixar claro, todos contra o PT. Então essa é a Exatamente. máxima. Essa Todos contra o PT que está destruindo, acabando com o Brasil. E a exatamente. gente precisa passar o Brasil a limpo. Mas, nesse viés, eu fiz uma escolha porque achei que a legenda do Progressista estava uma boa, tinha uma boa legenda, é uma boa legenda, uma boa nominata, estava 100% com o Bolsonaro. Sim, Isso foi dito pelo então presidente nacional. Nós tínhamos uma grande referência aqui no estado do Rio de Janeiro, para quem não sabe, o senhor Francisco Dornelles, sim. que exerceu vários cargos, um homem que tem as minhas características de andar muito pelo interior do estado do Rio, e por essa razão eu fui. Mas foi doce ilusão. E aí escolhi, né? Vim candidato pelo Novo, fui convidado por vários partidos, não porque o Felício Laterça é o que você falou, agradeço as suas palavras, Fernando. Ser um cara que é raiz, que tem propósito, que é firme nas ideias. E eu vou dizer o que a minha mulher fala. Nós somos de verdade e da verdade. Esse é um grande diferencial. Esse é um grande diferencial, porque a gente pauta a nossa vida. Quem caminha na verdade é fácil trilhar, Sim, porque vai sim, voltar lá atrás, a história vai ser a mesma. sim. Então não vai fazer curva a história. E o PL no Rio, né, passa por muitos problemas. E o presidente estadual, E por inclusive. isso a minha pergunta, Eita. porque a gente está vendo lá na legenda do PL pessoas que, na verdade, não são de direita, são aproveitadores que estão lá para se aproveitar. Então, e aí o PL aqui no Rio de Janeiro, né, como em vários, né, Sim, sim, estados da federação, tem pessoas, inclusive, de esquerda sim, que apagam as questões de rede social se e migram. infiltrando. E, na verdade, você tem bons quadros no PL do Rio de Janeiro, que Sim, fique sim, claro isso. sim, Nós temos bons quadros no sim, PL do Rio de Janeiro, mas temos pessoas lá que, na verdade, fazem negócios com a esquerda, né? Andam de mão dadas, fazem tratos, fazem acordos para não disputar determinadas eleições em determinados municípios. E o Felício Laterça, né, ele tem uma vida própria. sim. Né, a gente tem um caminho a seguir. Então, Laterça, você não é gigante, você não é grande assim, não tem problema. Mas eu sou firme nos meus princípios e valores. E disso eu não abro mão. Eu vi uma eleição municipal em 24. Uhum, Eu estava, inclusive, acordado com o PL, e o PL roeu a corda e fez pacto com o nosso adversário político, lá em Macaé, uhum. inclusive com a chancela nacional do PT, o partido lá. Então, isso aí explica o porquê Felício Laterça não está no PL aqui do Rio de Janeiro. Então, e explica também por que eu estou no Partido Novo. É um partido que não aceita pessoas ficha suja, partido que conversa, que tem um trabalho, faz um trabalho para capacitar seus candidatos. A gente já foi, de certa forma, capacitado com toda a nossa experiência, a nossa bagagem, mas é um partido diferente. As pessoas precisam conhecer o Partido Novo, se filiar ao Partido Novo. É um partido que, inclusive, pede a contribuição, porque entende que quem faz o partido são os seus filiados. Então você tem uma contribuição, pode ser mínima, você não Sim, precisa, não tem valor, né, mínimo a ser estipulado. estipulado, obrigado, exato, não tem um valor estipulado. Você pode contribuir a partir de R$ 10 por mês, quer dizer, que é um refrigerante praticamente na rua, e exatamente para você movimentar e fazer o trabalho que precisa ser feito nesse país. E o Partido Novo, a projeção do Partido Novo fazer quantos deputados federais? No mínimo dois no Rio de Janeiro. O Partido Novo tem um grande desafio no Brasil, mas o quadro é pequeno atualmente, mas se Deus quiser, em 27 vai ter uma grande representatividade no Congresso Nacional. Nós temos nomes como o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, Muito bom. que é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul,
salvo engano, ele lidera as pesquisas por lá. Né? Aqui nós temos o deputado federal Luiz Lima. Luiz Lima foi reeleito e Luiz Lima veio para o partido no ano passado, Sim. já entendendo que o PL... Pois é, além de grande atleta. Grande atleta. Não é nadador. Não, ele é nadador. Ele fez o Leme ao Pontal. É, A música do Tim Maia. O cara foi nadando. Ele não mete essa, não. De nadador. ex-nadador. Igual tem os caras que falam ex-delegado. Negativo, pô. Eu sou delegado aqui, ó. Carteira de polícia tá aqui, ó. Entendeu? A carteira tá aqui, entendeu? Ó, esquece, entendeu? Não tem, não. A arma também está, entendeu? Porque tem que estar seguro, né? Então, o Luiz Lima entendeu também que o PL não ia aos anseios dele. Sim. Voltando à sua pergunta sobre questão partidária. Sim. Então, eu acho que nós vamos fazer pelo menos 2 deputados, eu acredito. É importante o pessoal saber, né, que o conservadorismo, a direita está bem representada no Rio de Janeiro com o Partido Novo. Sim. Independente do voto a presidente, que a gente quer deixar Sim. isso claro, independente do seu voto a governador, Sim. você precisa ter representantes que trabalham, né, com a verdade, trabalham, né, para fazer a coisa limpa, fazer a coisa clara. E o Felício Latessa é armamentista. Eu tenho todas as bandeiras que, como você falou, de candidato de direita, que um candidato de direita tem, mas um candidato conservador também tem. Por isso que eu falo conservador. A gente preza os valores da família, a gente preza a liberdade acima de tudo. Pode vir. Eu fui numa palestra sua sobre combate à pedofilia, que é uma das suas bandeiras. Cara, foi fantástico. Foi lá na Universo, na Faculdade Universo. Universo São Gonçalo. São Gonçalo. Para quem nos assiste não está sabendo, Isso. então tem que pontuar. Na Universo São Gonçalo. Foi muito boa aquela palestra. Existe uma importância muito grande. Esse seu trabalho é muito bom. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho aqui para o pessoal, porque eu acho que é muito importante. É um assunto que as nossas crianças precisam ser assistidas. Os pais ter cuidado com as crianças, a mãe, os pais, com quem deixa. E até desconfiar, foi o que você falou, até com quem está dentro de casa. Sem dúvida. Esse é um trabalho, na verdade, que eu iniciei essa caminhada, essa jornada, abraçando a causa, em 2015. Mas, na verdade, eu iniciei de forma até inconsciente, mas por força do trabalho, como policial civil lá atrás, que eu peguei casos de estupro de vulnerável, de criança. Então, isso já começou lá de trás, esse trabalho. E eu tenho um amigo, delegado de Polícia Federal, o delegado Cleiton Bezerra, que tem um grande trabalho nessa área. Na Polícia Federal mesmo, ele trabalhou a maior parte do tempo no combate à pedofilia. Ele é um dos fundadores do Instituto Federal Kids e a gente faz esse trabalho. Então, iniciamos um trabalho em 2015 com ele, fazendo palestra, e de lá para cá não paramos mais. Fizemos inúmeros trabalhos, hoje o trabalho só cresce. O Instituto Federal Kids faz palestra, faz capacitação, faz corrida interativa para a gente poder fazer o trabalho de conscientização. E é importante dizer, nesse particular, que a legislação ela vem avançando e na Câmara dos Deputados nós trabalhamos para contribuir. Quando estávamos deputados, a gente fez a capacitação de diversos conselhos tutelares e falamos com toda a rede de proteção, então as pessoas precisam entender como isso funciona. E ao contrário do que muitos pensam, apesar de todo o esclarecimento que isso aqui proporciona, que isso aqui faz chegar, mas o abuso infantil como um todo, e hoje é chamado de abuso infantil, porque tem também a violência com as crianças. É o caso do menino, Henri Borel, que sofreu espancamento, se não sofreu coisa mais grave, também, mas levando ao seu óbito. Inclusive aprovamos a lei, né, no nosso mandato, a lei Henri Borel. E esse trabalho precisa ser colocado em prática, de fato, e levado a sério pelas instituições. Hoje é uma obrigação, dever dos municípios, e você não vê ninguém falando disso. Você não vê vereadores, Lucas, levantando essa bandeira. Tem uma obrigatoriedade, já vai fazer... Tem 2 anos agora que a lei entrou em vigor, a cada 3 anos tem uma obrigatoriedade. Você não vê um vereador levantando a voz, você não vê prefeitos fazendo isso também. Então, ou seja, você não vê as pessoas que são responsáveis por cuidar das pessoas
fazendo o mínimo com relação às nossas crianças e adolescentes. E a violência infantil, ela só cresce, infelizmente. Infelizmente. E um outro dado importante. Normalmente, 70% dos casos acontece no lar ou no entorno do lar. Então, tem que ter, entendeu? Uma luz amarela acesa o tempo todo para cuidar das nossas crianças e adolescentes. Das crianças e adolescentes. Felício, também eu tenho acompanhado, tenho visto que você tem um trabalho muito forte com o esporte, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, tem rodado o Rio de Janeiro todo. Fala pra gente da importância desse trabalho que tem alcançado muitas pessoas em todo o Rio de Janeiro. Nós também acreditamos que o esporte, né? Esporte é vida, né? Já tem até essa máxima. Esporte é vida, mas é saúde e lazer também. Sim. A pessoa que pratica esporte, ela está fugindo ela está na direção contrária à rede de saúde. Então, quando o cara está praticando esporte, ele vai ficando mais distante do posto de saúde. Sim. Por que razão? Porque ele se prepara, ganha condicionamento, cuida do corpo e da mente. Sim. E da mente também, isso é muito importante. Eu já vi, afasta das drogas. Então, o esporte é uma grande ferramenta. Eu fui forjado desde menino na prática de esportes, na época que a educação física era obrigação, né, curricular. Sim. E, infelizmente, isso foi tirado. A gente precisa lutar normalmente para isso voltar a ser implementado, implantado. A gente precisa pensar em escola com contraturno, voltada cada vez mais para esportes, até para jogos como xadrez, por exemplo. Esses dias eu fui perguntado. Então, na verdade, a educação no Brasil, muito se fala que vai se educar, vai se preparar, e nós não avançamos. E, como deputado federal, eu fiz um grande aporte no retorno dos Jogos Escolares Brasileiros. Eu coloquei recursos próprios no Ministério do Esporte para realização dos Jogos Escolares Brasileiros, que há 17 anos não aconteciam. E eles aconteceram aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Foi lindo esse evento. Foi lindo. Exato. Foi uma das grandes marcas do nosso mandato também, o retorno dos Jogos Escolares, e graças ao aporte do deputado federal, que não fez nada pensando pessoalmente em mim, mas no todo, e isso foi para o Brasil inteiro. Todos os estados da federação tiveram crianças e adolescentes, estiveram no Rio de Janeiro, na verdade, na nossa Arena Olímpica. Você imagina a importância disso na vida de uma criança. O quanto eu marquei essas crianças, né, a felicidade deles de saírem lá do seu rincão, do interior do estado, de qualquer lugar desse Brasil, e estar aqui no Rio de Janeiro, numa Arena Olímpica, onde foram disputados, né, jogos pelas feras, por grandes atletas. E nós propiciamos isso às crianças, e de lá para cá os Jogos Escolares continuaram a ter as suas edições, inclusive os Jogos Internacionais Escolares também vieram para o Brasil, aqui para o nosso Rio de Janeiro, graças ao nosso investimento no esporte. E a gente fez muito isso. Colocamos recursos do Instituto para nós fazermos projetos esportivos e levar o que a gente acredita, né, para a ponta, para as pessoas. Felício sempre é o lado do bem, né, Felício? O hashtag é o lado do bem. O Ronaldão vai me dar um ok para transmitir junto com o nosso perfil, vou fazer uma pergunta para você, Felício. Então, sobre os jovens do Brasil, né? A gente vê, pelo menos eu, no meu meio, né, de jovens, faculdade, eu escuto muito que esse ano, nas eleições, os jovens estão muito desiludidos, com falta de esperança, né? Muitos falando, os amigos meus, né, falando em votar nulo, né, votar em branco. Queria sua opinião sobre isso. Qual a sua mensagem para os jovens com relação a isso, né, para motivá-los, né, principalmente nesse ano ano de eleição, né? Muito bem. Você, jovem, você sabe por que o Felício Latessa está na política? Não? É por sua causa. É por pessoas como o Lucas. Então essa é a resposta inicial, Lucas. Eu estou na política por causa de pessoas como você, um jovem. Muita coisa foi tirada das nossas crianças e adolescentes até vocês se tornarem jovens. Os meus filhos ainda, de certa forma, são jovens. Eu tenho 2 filhos, mas eu entrei na política por causa de vocês, né? A gente anseia ter netos, a gente é a favor da família, e então a gente precisa esclarecer as pessoas. Eu tenho uma máxima. Peraí. Eu tenho uma máxima e venho falando sobre isso. Lá atrás disseram para não falar, não discutir sobre
religião, futebol e política. E isso é uma grande mentira. E o porquê? Dizem porque, para não criar determinado. Que isso traz irritação, traz polêmica. Mas vejam vocês, e você, meu jovem Lucas, que a política, muitos não querem falar, não querem discutir. E é discussão de ideias. Quando a gente fala em discussão, a gente fala de discussão de ideias. Uhum. Mas futebol tem um matando o outro. Religião, as pessoas vão na casa de um dos outros para convidar, para participar, né, da sua crença religiosa e aproveitar para registrar que Felício é cristão e respeita a liberdade religiosa. E aí, voltando à sua pergunta, você jovem, você precisa acreditar no seu estado, no seu país. A gente precisa mudar. Vocês são a força dessa engrenagem. Então, aquele que acha que vai votar branco ou nulo, eu não vou me comprometer, você está comprometido sim. Porque vamos levar isso para o Código Penal. Muita gente acha que só a ação é o fato de cometer crime. Tem os crimes chamados omissivos. É a omissão. Então, a omissão, muitas vezes, ela é mais grave do que a própria ação. Então, é melhor você errar tentando acertar do que você ficar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada. Então, você, jovem, que tem acesso a muita informação, procure saber quem são as pessoas, quem são as referências, buscar a biografia dessas pessoas, buscar saber quem são, buscar se tem preparo. E não importa se seja um jovem ou uma pessoa, né, com mais idade, veja quem lhe representa. Você vai achar alguém. E, por favor, né, busque alguém que tenha princípios e ideais que possam mudar de fato. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm referência, né, pessoas envolvidas com droga. Você vê hoje filmes que são romantizados com pessoas criminosas. As pessoas romantizam bandidos. Hoje as nossas universidades está tomado por uma mentalidade de libertinagem e não liberdade. E quem não sabe, vai no dicionário, dá um Google aí, entendeu? Porque muitas vezes a gente usa determinadas palavras, a gente até procura falar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Então, na verdade, tem uma grande perversão. E hoje, pessoas como você, Lucas, muitas vezes que tem uma boa família, tem criação, tem um pai que é empreendedor, um pai que eu conheço o teu pai, que já fez uma luta imensa para proporcionar uma boa vida para você. O que ele anseia é ver pessoas como você caminhando na política e trabalhando e defendendo o que é certo. Porque já está provado que o outro lado não tem como dar certo e já deu errado aqui no Brasil, já deu errado em outros países. Então, os jovens precisam entender e participar do processo político. As pessoas que se omitem são as piores. Então, todo mundo, no dia 4 de outubro desse ano, devia estar lá pronto para votar e exercer o seu direito de voto, praticar a cidadania. No Brasil ainda é obrigatório. Eu acho que nem deveria ser. O voto tem que ser consciência, como é nos Estados Unidos. As pessoas vão votar por voluntariedade. Lá o pessoal carrega a bandeira, lá o pessoal vai às ruas. Então a gente precisa conscientizar. E isso também, de certa forma, foi tirado do meio educacional. Hoje querem pegar as crianças e fazer educação sexual com criança. Não querem educar politicamente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu tive aula de educação moral e cívica, a gente hasteava a bandeira nacional, a gente tinha aula de OSPB, para quem não sabe, cantava o hino nacional toda segunda-feira lá na minha escola. Todo mundo sabia, inclusive, cantar o hino nacional. Você vê hoje, né, artistas fazendo vergonha, não conhecem a letra do hino nacional. E o ESPB é a Organização Sociopolítica Brasileira. As pessoas não conhecem como funciona. União, governo federal, os estados da federação, os municípios, né, os entes estatais, que são 3. Então a gente precisa politizar a nossa população. Mas isso tudo, saiba você, Lucas, saiba você, jovem que está nos assistindo, que isso tudo é feito de forma proposital. Você não discutir política, você não politizar a população e você deixar a população, né, refém de assistencialismo, isso é todo um trabalho para poder continuar com o poder na mão. Aliás, o pessoal do PT disse isso.
Aliás, José Dirceu disse isso. Nós vamos ficar com poder eterno. E, aliás, teve ministro do Supremo que já disse que eles já desviaram tanto dinheiro que podem fazer campanha até 2050. Até 2050. Felício, você falou que teve na vida pública, está na vida pública, né? Delegado de Polícia Federal, foi civil, né? Oficial de Justiça, mas você esqueceu de falar que você também é um empresário, empreendedor. Nós estamos vendo um cenário no Brasil muito difícil, muitas empresas estão indo para o Paraguai. Você anda a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. O que mais você está vendo, estamos vendo é o que é as pequenas empresas, as grandes empresas, as médias empresas fechando. A carga tributária, o imposto é muito alto, muito elevado. Queria que você falasse também um pouco sobre esta situação que estamos vendo, e você como um empreendedor, também um empresário. Muito bem. Essa pergunta é muito apropriada. Aliás, aqui as perguntas são todas apropriadas, né? E preocupante. Essa pergunta é preocupante, Sim. porque o cenário que se desenha é de quebrar o Brasil. Sim. Foi feita uma reforma tributária péssima. Péssima. Eu digo que o Brasil não chega a 2033. Ela terça. Por que 2033? Está falando das próximas eleições? Não, estou falando da reforma tributária, nesse caso especificamente. E isso vai passar pelas eleições desse ano. Fizeram uma reforma tributária muito gravosa. Ao invés, né, qual era a máxima da reforma tributária? E, infelizmente, não fizeram quando nós estávamos, né, no mandato. Fizeram agora com esse desgoverno, eu chamo de desgoverno, e fizeram algo, entendeu, absurdamente contra a população. E você que é pobre, que vai estar nos assistindo, saiba que você é o mais atingido, tá? E muita gente não entende. E, Laterce, por que você diz isso, 2033? Porque tem um escalonamento de tributos a serem implementados e também, né, fase de teste e a questão das alíquotas. O ápice é 2033. Eu acho que as pequenas e médias empresas não chegam, Ronaldo, a 2030. Nós já temos uma grande quebradeira. Você falou nas empresas que estão saindo, as grandes indústrias estão saindo do Brasil exatamente por causa da questão de tributação. Nós temos um vizinho ali que oferece algo maravilhoso, que é o Paraguai. E engraçado, o Paraguai já foi motivo de chacota. Chacota do Brasil. É isso? No produto falsificado, era Paraguai. Entendeu? E agora nós vamos ter aqui vários produtos made in Paraguai. Olha que maravilha. Né? Olha que ponto que chegamos. E aí, essa questão da tributação, a gente precisa, o Congresso vai ter que enfrentar essa questão. Isso é vejo, urgente, eu não vejo tem dessa mais forma. como. Por quê? Qual era a máxima da reforma tributária? Era simplificação para buscar a questão da fiscalização, aumentar a malha de contribuintes e redução de carga tributária. O que aconteceu? Simplificaram muito pouco e aumentaram a carga tributária. Hoje, inclusive, o microempreendedor, microempresário, ele paga sobre lucros a partir desse ano. Você que está nos assistindo aí, saiba disso. Entendeu? Você vai pagar tributo. Ah, não? Converse com o seu contador. Então, a coisa é seríssima. A gente já sabe, todo mundo, que você trabalha, o empresário, ele trabalha 5 a 6 meses para o governo. E, na verdade, agora a gente vai trabalhar acho que 7 ou 8. Eu não sei ainda como é que essa conta vai ficar. E o problema dos pequenos e médios? Os pequenos e médios empresários, eles empregam 70% da população economicamente ativa. Aqueles que buscam emprego, aqueles que não estão no Bolsa Família. É um outro ponto que depois eu quero te perguntar. Então, vamos avançar nisso aí. Mas essa questão nos preocupa muito. Pessoas que fazem, né, entregam a sua vida a um empreendimento. Pessoas que vão buscar um financiamento numa instituição financeira. Pessoas que vendem um carro, né, vendem um patrimônio. Às vezes a pessoa vende até a sua casa para investir no negócio, para poder crescer na vida. E não. Acaba tendo insucesso e perdendo aquilo que já tinha construído até ali. Então a gente precisa dar um freio de arrumação. E aí eu falo, a gente precisa revisar a reforma tributária. E você, pobre, como eu estava falando,
você vai ficar mais pobre. Porque tudo que você compra, tudo que você paga tributo. É imposto. É imposto. Então, assim, Altíssimo. não sou contribuinte, eu não Claro pago. Não, que você é. paga. Não tem nem imposto. Quando é você, imposto. quando você compra Exato. qualquer coisa, você está pagando. Aliás, vou aproveitar, deixa. Eu estou com uma nota aqui, meu filho me deu uma nota. Ah. Vou ver aqui quem lembra dessa nota. Peraí. Não é aquelas antigas, não. Essa já mudou a circulação. 5 merrecos. Aqui, olha assim. Olha essa aqui. Ó. É. 5 conto. Lembra dessa? 5 reais. Você conheceu, Fernando. Aham. Você lembra dessa nota? Olha o papel. Porque a nota hoje é outra, né? Eu não tenho a É. nota mais nova. Com essa nota aqui, quando ela foi lançada, Sim. a gente comprava, por exemplo, 5 frangos. Sim. 5 frangos. Exatamente. Frango era R$1, R$1. entendeu? Hoje você não compra uma coxinha de galinha. Não compra uma coxinha. A Entendeu? desvalorização. do Picanha? nosso- Nem Fala, pensar. Você Miojo, comprava miojo, picanha. miojo. Entendeu? Você A comprava picanha. picanha, viu? A picanha. Então, é isso. Essa é a situação do Brasil. Sim. A desvalorização. A desvalorização da moeda. Hoje, a Cem- moeda de R$1 você não vê praticamente R$100 circulando. na inflação hoje está valendo R$12. 12. Feliz, você falou de um ponto que eu quero também falar, abordar esse ponto. Auxílio, né? Bolsa Família. O que eu percebo, estamos com dificuldade. Eu contrato pessoas lá, uma das primeiras coisas que fala, olha, Deixa eu só fazer um adendo. aham, Ele contrata o pessoal lá. O Fernando, ele esquece que ele está ao vivo, vocês estão aham, assistindo ele. O Fernando é um grande empreendedor, cara que busca, trabalha muito. Ramo de açaí. Ramo de açaí, ramo de sorvetes, entendeu? Cara, quem não tem que vir conhecer a loja dele aqui em São Gonçalo, aqui na na Trindade. Trindade. Explosão de sabor. Explosão de sabor. Vamos embora, vamos fazer propaganda. Brasil. É, Zona de São Gonçalo. Felício, o que a gente ouve? Olha, eu recebo Bolsa Família. E aí, as pessoas não querem assinar carteira, não querem trabalhar. Vou dar um exemplo. Tinha uma menina que estava lá comigo lá na fábrica, né? Aprendendo a profissão, aprendendo a fazer sorvete, aprendendo a fazer açaí, aprendendo a fazer picolé. Tava bem. Depois eu fui entender o quê? Que ela me falou. Eu estava com o Bolsa Família bloqueado. Demorou aí mais ou menos uns 6 meses ela trabalhando. Eu falei, poxa, vai ser uma excelente profissional. Vou pagar um curso para ela lá em São Paulo. Querendo investir, né? Para ela melhorar, para ela aprender a fazer um serviço de excelência. Quando ela voltou a receber o Bolsa Família, Saiu. nem tchau deu. E estamos enfrentando isso. Porque, ao meu ponto de vista, o auxílio, para mim, deveria ser um auxílio. Um auxílio para te auxiliar Temporário. dentro de um salário mínimo que está difícil, né? Você vai ter uma carteira assinada e você vai ter um auxílio para te auxiliar as suas despesas, mas você precisa estar trabalhando. Ou por um tempo. As pessoas estão preferindo ganhar R$1.200 no auxílio, sem fazer nada, do que estar trabalhando. Só interrompendo para Não? Complemento. Vai lá, Ronaldo. Complemento. Vamos lá. Eu tenho um amigo, ele tem era um bar, e era lá em Maricá. Uhum. E aí ele falou assim, Ronaldo, para conseguir arrumar gente para trabalhar em Maricá, de Maricá, ninguém quer. Vai entrar. Porque eles não querem, porque lá eles estão ganhando dinheiro sem fazer nada. Sim. Então ele tem que trazer gente de São Gonçalo, levar gente de São Gonçalo para trabalhar em Maricá, justamente por essa questão. Porque de lá ainda auxílio. Porque tem- Lá ainda tem não um sei se é Mumbuca, né? Mumbuca, Mumbuca lá. O Tem, auxílio né? Maricá, o berço do. E aí, Entendeu? PT, né? O berço do comunismo. É o berço do comunismo. É. Entendeu? Quer ser vagabundo, entendeu? Entendeu? Encosta lá, encosta lá. Entendeu? E você tem pessoas de bem. Foi falado para mim uma vez para ver se queria abrir um negócio lá. Eu falei, não tem mão de obra. Exatamente, Eu falaram, não mão de tem É obra. mão de isso, obra. Tem mão de é obra, isso. ele falou isso. Tá? Não tem como. Mas o prefeito de lá, né, que é do PT, ele tem grandes anseios de fazer aquilo uma grande revolução. Eu tive a oportunidade até de falar com o prefeito de Maricá e tive essa conversa com ele. Ele falou, não, já cortei um monte de benefício. Eu falei, não adianta, você não tem mão de obra. Entendeu? Você tem que, na verdade, é o seguinte, vocês falaram do Bolsa Família. Não é só Bolsa Família, é Bolsa tudo.
E outra questão, o mapa da enganação. Sim, Quem está recebendo o benefício não aparece como desempregado. Isso é outra exatamente. mentira do Outra Brasil. mentira. Então você tem. É igual a aprovação automática no colégio. É isso, é igual a aprovação automática. Sim, sim. Né? Indústria de analfabetismo. E é assim, isso aí aprendeu em Cuba, tá? Sim. Eu conheci pessoas que estavam na isso. universidade em Cuba que mal sabiam escrever. É esse sistema aí. Esse sistema. Então, assim, o que a gente pega do comunismo, entendeu? Não presta. Não presta. Esperta foi a China. Ele mantém a questão dela fechada, mas, porra, implementou, abriu para o capitalismo, mas mantém as rédeas na mão. Sim. O controle da população, População. entendeu? Mas viu que a saída era o capitalismo. E outros agora estão tentando, né, buscar esse caminho. Mas vamos lá. Moeda social, Auxílio reclusão. auxílio reclusão até não, é outra vertente. Vale Gás, que é auxílio, né, além do Bolsa Família. Estamos falando do Bolsa Família. Aluguel social. Então, você pega isso aí, pessoa hoje que está lá em Maricá, eu vi essa semana. Uhum. Porra, minha filha ganha R$ 1.600 por mês. Ou seja, mais que um salário mínimo. Uhum. Né, que é o salário mínimo, na verdade, hoje. Mas se você pegar o desconto e Uhum. tal, que a pessoa que recebe tem que pagar a previdência, então acaba recebendo mais porque não tem desconto nenhum. Então essa pessoa não vai procurar o mercado de trabalho, ela não quer. Então o que nós precisamos fazer, e até eu sei que o partido pensa dessa forma, e é um caminho para o Brasil. O Brasil é um país difícil e as pessoas gostam, né, de levar vantagem. Então a gente tem que dar né, ensinar a elas qual o valor de se conquistar o pão. Como você vê isso? O assistencialismo é necessário? Também vejo em parte que sim, é importante. Não estou descartando, Sim. mas como? Ele tem que ser um meio e não um fim em si mesmo. Exatamente. Como faríamos isso? Uma transição. Todo mundo que está no Bolsa Família tem que ser capacitado e tem que prestar serviço. Então, vamos embora. Hoje, né, a escala agora não é 5x2 que foi aprovada, então tá bom, são 40 horas. Você do Bolsa Família, você também vai contribuir com 40 horas semanais para o seu engrandecimento. 20 horas, por exemplo, de capacitação e 20 horas de serviço. A gente poderia pensar numa coisa aqui que eu digo, já discuti muito esse assunto, eu acho fundamental e isso também gera dinheiro. Reciclagem. Nós falamos em reciclagem há pelo menos 30 anos no Brasil e avançamos muito pouco nessa esfera, nessa seara. Então, pegar todo mundo do Bolsa Família, fundar inúmeras cooperativas, de acordo com o mapa do Bolsa Família, e essas pessoas serem responsáveis, né, por toda a coleta seletiva. Vamos capacitar, vamos preparar essas pessoas e vamos fazer ela, inclusive, gerar renda que depois pode até, inclusive, numa cooperativa, ser revertida em benefício da própria comunidade. Então, assim, é uma saída. E aí, evidentemente, com ela se dedicando ao trabalho, ela sendo capacitada, ela vai buscar um emprego formal. Então, é a forma. E essa questão de moeda social que tem em Maricá, que tem em Niterói, que tem em Macaé, que isso virou, na verdade, uma moeda política, isso, na verdade, tinha que ter uma proibição. É uma esmola. Exato. Exato. E todo mundo, não, vou perder meu Bolsa Família. Vou perder a minha moeda social. Entendeu? Isso tem que ser proibido. Agora lançaram também uma bolsa, né? O pé de meia. Pô, você estudava para ser alguém. Agora não, aí floreiam. Não, que aí você não vai sair, é para não largar os estudos, você vai ter recurso. Na verdade, eles já proibiram o adolescente de trabalhar. Aí fala que não, você não vai largar os estudos para ter que trabalhar. Ou seja, eles vivem da mentira. Então, nós precisamos passar o Brasil a limpo. Isso passa por encerrar esse ciclo absurdo desse assistencialismo. E o assistencialismo é para pessoas que de fato necessitam. E aí eu vou dar exemplo. Pessoas com deficiência, com autismo, com um grau severo de autismo, eu conheço. Mães atípicas que são deixadas de lado, que não são cuidadas. Essas precisam de auxílio porque não têm aonde deixar os seus filhos. Idosos com problemas seríssimos. Então, a assistência tem que ser voltada para esse tipo de gente. Não pode pessoas como nós sermos beneficiadas com nenhum tipo de auxílio, porque nós temos capacidade de produzir.
Você tira tira a capacidade, tira a vontade da pessoa de progredir, na verdade. É Crescer, muito né? fácil, pô. Felício, outro ponto muito importante, o mundo está fazendo a volta à direita. Está dobrando à direita. A gente tem olhado o cenário no mundo e a gente tem percebido isso. Ano de eleição no Brasil, a gente tem visto notícias aí que eu tenho andado preocupado. Ortega lá já declarou que não vai ter mais eleição, né? Ah, e a diplomacia brasileira. Ortega, qual país mesmo? É Nicarágua. Isso. Não, porque ele fala, pô, ele sabe e não quer contar pra vocês, pô. O Ortega na Nicarágua, entendeu? É. Já entendeu que deu ruim pro Maduro, entendeu? Já Aí ele, deu. opa, já deu E ruim você pro é o Maduro na próximo. Venezuela, então, pô, não vai. Vai lá recolher minha barba. Então, não quer saber, não vai ter eleição. E a diplomacia brasileira não falou Não sobre isso falou ainda. Curioso, né? Exatamente. Sabemos do problema que teve na Venezuela. Maduro foi capturado, né? A esquerda está sendo aniquilada. Na Colômbia, tá aquele rumor de que não entrega, não passa o governo. A minha preocupação aqui, nós temos visto que muitas pessoas têm falado para mim que se arrependeram de votar no PT. Até muitos amigos que eu falei, cara, não faz isso, não faz isso. Lula já foi um problema para esse país. Decidiram. A minha preocupação é a seguinte, Felício, e a direita ganhando a eleição, o Estado ele está aparelhado. Né? A gente vai perceber que o STF, a Câmara, a gente vê a própria Polícia Federal, a gente vê que eles estão olhando uma mesma direção. O Exército, a gente não tem Exército, não tem Marinha, não tem Aeronáutica. Eu tenho percebido que aqui no Brasil a gente pode ter esse problema do PT ganhar e não querer entregar o poder. A gente tem visto notícia, o Trump, no governo americano, ficou de mandar dois funcionários do governo para inspecionar a urna e eles foram impedidos, né? Não receberam visto. E está sendo uma troca de farpa muito grande de Lula, Trump. Como que você tem enxergado esse cenário que é muito importante? Você vai ser o nosso representante aqui do Rio de Janeiro, não só do Rio, mas do Brasil. Como você tem olhado esse cenário? Como tem sido esse cenário? Fala aí pra gente como que o Felício, que tem uma ampla visão, né? Uma capacidade alta, o que o Felício tem enxergado? No mundo, de fato, está tendo uma guinada à direita. Porque, na verdade, a população está acordando. Não vejo a esquerda sendo aniquilada, como você disse. Uhum. Eu vejo ela sendo rejeitada pela maior parte da população. E aí a questão da maioria vence. Uhum. Mas nós vimos manipulação na eleição na Venezuela. Eu não vou nem fazer menção aqui no Brasil, porque senão vão bloquear até a nossa transmissão. Sim. A gente não pode falar, sim. porque Não o que pode. acontece? Não E bloqueia. já Vão é um dizer que eu indício sou antidemocrático. Isso é muito grave. muito grave. Mas eu acredito nesse Tribunal Superior Eleitoral, Uhum. presidido pelo ministro Cássio Nunes, como vice-presidente, o ministro André Mendonça. Eu acredito nesses dois homens que estão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. E, na verdade, o que disseram que o Bolsonaro não passaria a faixa, entendeu? Eles que estariam, né, e anseio por não passar a faixa. Mas eu quero crer que o resultado das urnas será respeitado. E, se Deus quiser, vai ser um candidato da direita, um candidato conservador, para a gente botar esse Brasil, né, nos trilhos. E não vai ser fácil. Isso que eu ia te perguntar agora. Ainda dá tempo? Não, todo tempo é curto. Né? Na verdade, vão ser muito trabalho. E aí, o que a esquerda... Eles destroem, entendeu? Destrói plantação, é igual o MST. Né? Invade terra produtiva, destrói tudo. Tudo que estava produzido, como já fizeram, inclusive laboratórios, né? Fizeram isso em São Paulo. Entraram, destruíram tudo. Para você plantar tudo novamente, esperar o tempo da colheita, não é fácil. Mas tem caminho. Só que a gente precisa colocar, né, isso no trilho. E a gente precisa, na verdade, depois que assumimos o poder, responsabilizar essas pessoas por tudo que elas fizeram. A gente precisa de um Senado forte, precisa de uma Câmara de Deputados forte, precisa de um presidente forte,
para fazer as instituições serem respeitadas. Então a gente precisa começar a fazer uma limpeza e fazer o Brasil, né, ser passado a limpo, como eu gosto de dizer, e aí sim a gente vai achar o caminho da prosperidade. Tem jeito sim. O Brasil é de gente trabalhadora, de gente séria e um país rico. Eu sonhava, viu, Lucas, antes da sua idade, inclusive, quando eu era adolescente. Eu falei isso para meus colegas. A gente não tinha isso aqui, né? Mal tinha computador, não tinha nem computador na escola, que tinha era um ou outro, entendeu? Nossa, era livre, era papirar. A gente lia Brasil, país de terceiro mundo. Falei, não, nós vamos ser grandes, nós vamos ser de primeiro mundo, nós vamos ser o maior país desse. Vamos ser a maior potência desse planeta. E a gente continua patinando, continua no terceiro mundo. Entendeu? Então nós temos muito a fazer e, na verdade, isso passa por 4 de outubro desse ano. E o povo brasileiro, Felício, é um povo, eu acho que é o melhor povo do planeta, cara, o povo brasileiro. Aqui a gente tem tudo para ser um país realmente ponta, top. A gente segue acreditando, a gente tem que Sério. acreditar, por isso que a gente está aqui, por isso Sim. que o nosso nome vai estar à disposição de vocês também aqui do estado do Rio. Entendeu? É exatamente por isso. E E minha onde... pergunta agora, só cortando Sim, rapidinho, Fernando. A minha pergunta é justamente agora, com base nisso que você falou. A gente sabe a importância, né, dos deputados, né, representando a gente. Se o senhor hoje tivesse a caneta na mão para mudar alguma lei agora, qual seria e qual, né, as suas bandeiras para com essa questão de lei que o senhor vai defender, o que o senhor vai, né, representar lá com relação a leis do Brasil? Bem, essa pergunta é pergunta de prova, né? Na verdade, é uma prova dissertativa gigante. Gigante. Nós temos um grande trabalho a ser feito. Nesse particular, eu vou fazer uma resposta direta, não necessariamente o primeiro projeto ou a primeira medida que nós vamos adotar, mas nós precisamos adotar para mudar o Supremo Tribunal Federal. O Sim. Supremo Tribunal Federal não pode ser aquela casta, entendeu, de reis. E, na verdade, não é respeitado hoje, né, aquilo que foi idealizado por Montesquieu dos três poderes, o equilíbrio e a harmonia entre os três poderes. Isso está consagrado na letra da nossa Constituição, mas ela não é respeitada. Na verdade, hoje o Supremo ele interfere em todos os poderes. Então, a primeira coisa a ser feita é uma mudança constitucional e o partido, inclusive, tem uma posição própria sobre isso, o Partido Novo. Tem visto a luta muito grande Isso. lá. Que é, inclusive, da gente, quem estiver na cadeira no Supremo, ser mandatário também, Muito por ter importante. tempo limitado. Então você vai ingressar lá, você sabe que você não vai ser eterno. E a partir do momento que você não é eterno, meu irmão, você tem que se preocupar com amanhã. E tem que haver uma moralização no Supremo. Não pode haver aquilo de parentes, advogado, tudo aquilo isso que nós estamos vendo. E, na verdade, se você olhar não só no Supremo, mas se você descer para os estados todos e você olhar, né, precisa ter o mínimo de ética nessa questão, porque as famílias dos ministros, seja do Supremo, seja do STJ, até de desembargadores dos estados, são todos ricos. Os escritórios Sim. são aqueles procurados e são os escritórios que têm êxito E a nas causa causas. ganha, né? É o que costumo dizer. Então, nós temos um problema ético e moral muito grave no Brasil também, e a gente precisa combater isso com muita firmeza de caráter e de propósito. E aí, é lógico, que dentro do projeto de lei, nós já temos grandes questões a serem enfrentadas, como trabalhar em prol da nossa segurança pública, o aperfeiçoamento da segurança pública, a questão de não ter mais sigilo, não pode entrar governo e sair governo, e você continuar, né, tudo tendo sigilo. A população precisa saber, né, quanto que a primeira-dama, por exemplo, gasta no cartão corporativo. E por que a primeira-dama tem cartão corporativo? Ela não devia nem ter. Entendeu? Ela não devia nem ter cartão corporativo. Quem tem é o senhor presidente da República, né, senhores ministros de Estado, mas para despesa exclusivamente do dia a dia. Então você vê, hoje são bilhões gastos em cartão corporativo. Isso é uma excrescência e tem sigilo. Olha Pois uma não. pergunta. Você não acha que a omissão do Senado e da Câmara, você não acha que isso aí interfere? Por exemplo, Sem dúvida. então eles têm poder, né? O Supremo tem poder. Mas os senadores
Os senadores não querem fazer a sua parte. Exatamente. Uma- Eles engavetam. Davi Por Alcolumbre, isso- É isso. E precisa isso ser mudado também. É por isso Muito que bem. agora a gente Dentro precisa da mudança. escolher o Felício. O Ronaldo ele colocou muito bem. Só para quem nos assiste lembrar, né, cabe ao Senado Federal, Sim. entendeu? A fiscalização do STF. A gente pode mudar isso. Então a gente tem uma grande proposta nisso aí, Lucas, viu? Não só o Senado, mas a Câmara também. Câmara. Tem também um controle. E mudar a forma disso ser colocado em pauta. Só o presidente, ele detém o poder. Exatamente. Ele Ele vai detém o poder. colocar em pauta Exato. ou Então não, tem né? 10 pedidos de impeachment ou mais Exatamente. Ele não pauta. engavetados, ele Sim. não pauta. Exatamente. Então isso aí a gente tem que mudar. Como? Com a maioria do próprio Senado, maioria simples, maioria da Câmara dos Deputados, para também instalar as CPIs, por exemplo. Que você também, uma série de CPI não é instalada porque o presidente não pauta. Então tem que também esvaziar um pouco. Se a gente nós somos representantes do povo, a maioria tem que falar pelo povo. Não pode um homem ou uma mulher decidir e ditar os rumos. Então nós temos muito trabalho pela frente e a tarefa Agora, é árdua. a população ela fica no centro do problema, né? Ou da solução. Por quê? Porque o poder de cobrar é nosso. Sim. O poder de agir é nosso. Sim. A gente não cobra, tá nem aí, deixa os caras fazem o que quer, meia dúzia lá, vai lá e faz. E acaba caindo nesse problema aí. O Supremo faz o que quer. E a gente fica à deriva, né? Exatamente. Vários Felício. comentários positivos aqui, ó. Vou ler um pouquinho aqui, que tem bastante gente falando. Luiz Delgado, doutor Felício, o Noroeste Fluminense precisa de um deputado como o senhor. Cidades antes pacatas, agora dominadas pela violência. Fala-se muito em drogas, todo mundo com medo. O Nando colocou aqui, chama o delegado, que ele é fera. Henrique, esse sabe muito, todos os temas têm uma resposta firme. Então tem vários comentários aí. São João da Barra também. É, positivo, Tinha um vários projeto, cantos obrigado do Rio. obrigado, Lattes. Obrigado aí, galera, pelos comentários. Rio de Janeiro tudo aí em peso. Vamos embora. O deputado Felício Laterça foi o deputado na legislatura dele que mais andou pelo estado do Rio de Janeiro. Eu desafiei todos os deputados para a gente mostrar quem mais caminhou, quem mais andou. Ninguém conhece o estado do Rio de Janeiro como Felício Laterça. Eu conheço os 92 municípios do nosso estado. E o norte e noroeste, né, eu tenho um carinho especial, ali também na região dos lagos. Primeiro que eu fui chefe da Polícia Federal em Macaé de 2015 a 2018, nós fizemos grandes trabalhos, né, englobando 21 municípios. Até, na verdade, até a Serra, Nova Friburgo, também estava sob a nossa batuta. Nova Friburgo, Sumidouro, Duas Barras. E no norte e noroeste, não só pela nossa nascença, né, mas a gente já caminhava lá há muito tempo. E é um local que precisa muito. E nós vamos olhar pelo norte e noroeste com muita força. Vocês precisam voltar a ter um representante com o peso e a força do Felício Laterça e a disposição para trabalho. Porque a gente trabalhou incansavelmente e a gente vive o trabalho. A única forma que eu sei de vencer na vida é trabalhando e estudando, preparando, ganhando conhecimento. E é por isso, você que falou aí, meu amigo, sabe que o Felício é firme. Porque qualquer assunto que eu não dominar, a gente vai buscar conhecer, se aprofundar, para exatamente fazer o nosso melhor. E é assim que a humanidade tem que caminhar, em busca do progresso. Felício, o Antônio aqui, ele pediu para mim te fazer uma pergunta. Manda. Observa-se que no Rio de Janeiro, nos últimos anos, nós perdemos o protagonismo que tínhamos no Brasil, na política, nas artes, na cultura, no esporte e etc. O que fazer para recuperar tudo isso aqui no estado? Muito bem. Antônio, pergunta de prova, né? Como eu costumo dizer. Temos que lembrar que nós fomos a capital da República. Sim. Então, isso aí já houve um prejuízo considerável ao nosso estado do Rio de Janeiro. Mas o maior prejuízo são os nossos governantes. A nossa população escolhe muito mal. A gente está mergulhado em corrupção seguida de corrupção. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu Vai. sempre escuto, desculpa. Foi não? Eu sempre escuto essa. Que o brasileiro tem dedo podre pra escolher. Mas escolher quem? Aí você bota lá, o cara se corrompe ou faz coisa errada. E aí? Muito bem. Mas faz parte do processo democrático. Aí vamos falar sobre isso. Mas o problema é que muitas vezes os omissos que causam isso. Sim. Porque a gente sabe como é que funciona na política. Hoje você vê que a maioria tem parente na política. O cara renunciou para vir deputado, renunciou à prefeitura. Sim. O outro que não veio está botando a mulher.
entendeu? O outro bota o irmão. Cabide, né? Meu irmão, você parece capitania hereditária, entendeu? Então, na verdade, nós não descolamos ainda, né, da nossa até colonização. O Brasil é definido e o nome é capitania hereditária, para quem não sabe, né, que é herdada de pai para filho, né, passada de pai para filho, e é isso. As pessoas não querem ficar lá. Graças a Deus, Felício Latessa tem vida própria, tem carreira própria. Eu continuei vivendo da mesma forma, sem mandato, Sim. mas continuei trabalhando pelas pessoas, porque eu tenho meu salário de delegado de Polícia Federal, né? Aposentei da Polícia Federal, para quem não sabe, né? Aí para os desavisados, aí eu sou delegado de Polícia Federal, sim, aposentado, né? É igual você falou do Luiz Lima, é atleta, entendeu? Não é, mas não tá mais competindo. Mas, meu irmão, mas se botar um sêniorzinho, meu irmão, quero ver encarar ele na abraçada, entendeu? Eu lembro ao Pontal. E aí, sou advogado, né? Estou trabalhando com escritório, agora deu a redução, tem meu genro que é advogada, minha filha também agora é advogada, minha esposa, oficial de justiça, aposentou advogada. São pessoas que trabalham, pessoas que geram riqueza O país. E aí você falou, Latessa, como não? A gente tem que continuar tentando acertar a mão mesmo. Agora, a gente precisa de instituições fortes. O judiciário tinha que ser o único, se tivesse que escolher qual o poder que tem que ser imaculado, é o poder judiciário. Esse não podia ter corrupção, esse tinha que fazer a coisa com clareza, mas com a devida seriedade. Buscar a verdade real. No direito penal, a gente busca a verdade real. O que é a verdade, né? É igual você ouve, quando você ouve alguém no crime, né? Você tem as várias versões, né? Mas tem a versão verdadeira, entendeu? Um conta uma coisa, outro contra outra, e assim vamos, e a busca da verdade real. Então a gente precisava de um judiciário forte, do Ministério Público forte, de uma polícia investigativa forte. O que você me falou, hoje, se a polícia toda parasse tudo, investigasse só corrupção, durante um ano, e aconteceu um caos em várias áreas. Mas, por outro lado, investigasse a sério, a gente dava uma guinada tremenda. Mas isso é um sonho, isso é uma utopia. Mas é algo que pode ser feito. Você fortalecer o combate à corrupção. Você faz uma pergunta, né? Já teve uma pergunta de entrevista das pessoas, 10% falam que a corrupção é o maior problema. Corrupção é o maior problema. Aonde tem corrupção, você não realiza o que precisa ser realizado. A corrupção, ela impede de tudo acontecer. Impede de se realizar a justiça, impede da merenda chegar na escola, Da obra ser feita, da do obra ser hospital. realizada. Então, essa é a questão. Então, a gente precisa trabalhar também em conjunto pelo fortalecimento, sim, das instituições do nosso Estado, do nosso país. Então, essa é outra preocupação. É a resposta à sua pergunta. Tem como? Lógico que tem como. Trabalhar com seriedade, buscar punir quem anda fora da lei. E esse é o caminho que a gente precisa buscar. Eu tenho trabalhado hoje com desmonte automotivo, que essa área é um pouco complicada, né? Muito. Então, eles estão fazendo um trabalho em conjunto com o Detran, né, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, muito forte, o Brasil todo, né? E a equipe do Detran, que estava no evento que eu fui, eles falaram que é muito reduzida para o tamanho do Rio de Janeiro, né, de fiscalização que eles fazem para poder ficar pegando as coisas ilícitas. E essa equipe, ela é seleta, bem pequena, seleta, e eles mesmos não aceitam dentro deles os funcionários que poderiam ter desvio de conduta de caráter. E é um trabalho muito grande e parte do que você falou, né? As pessoas que têm caráter, que estão na frente, que querem mudar, existem. É isso. Eu vi que o cuidado dele, né? Desmonte, né? E era conhecido, né? Os famosos ferro velho, era desmanche. Eu fui policial civil, né? E vou pegar um exemplo disso. Hoje, quando você vê reciclagem, pontos de reciclagem, na verdade, serve como pontos de receptação. Crime de receptação, que, aliás, foi agravado. O crime de receptação foi recentemente agravado. Hoje não cabe nem mais fiança pela autoridade policial. Mas você não vê um combate a isso. E até para alimentar esse ciclo vicioso da droga. Normalmente são pessoas que perambulam. Você vê o roubo de fio, né? Inclusive das suas casas, cobre, as pessoas, hidrômetro, exato. Houve um problema, um prejuízo absurdo para tirar aquela peça ali, metal, buscar metal.
pulando casa, roubando portão de alumínio, uma porta de alumínio, desmontou a porta do estabelecimento, cara, de um restaurante, para levar as peças de alumínio. Pô, Niterói tem vários vídeos. E é isso. E aí, como que a polícia não chega, entendeu? Nesses locais e não identifica isso? Hoje nós temos câmeras, a gente precisa monitorar a cidade. A gente precisa ver, esses indivíduos têm. E detalhe, esses indivíduos têm que ser presos e permanecerem presos. Exatamente. Mas hoje não, você vive um garantismo, não vai para a audiência de custódia, às vezes. E vamos falar aqui do 8 a 80. Um indivíduo desse não tem que ficar encarcerado. Vai dar menos trabalho para a polícia. Tem casos, às vezes, em Niterói, o cara fala, não, mas já é a 5ª vez que a gente prende esse cara, é a 8ª vez que a gente prende esse indivíduo. Em São Paulo teve casos lá de roubo. O secretário, então o secretário Derrite, foi meu colega na Câmara dos Deputados, já prendemos 60 vezes esse indivíduo, cara. Então, assim, isso tem alguma coisa errada, não tem? Sim. Então, assim, não é só a lei, a própria interpretação. Então, nós temos também que, por outro lado, temos que bloquear. Eu tenho uma tese com um amigo que foi policial civil comigo, foi oficial do X, o Zé Armandinho. A gente tinha uma tese de falar, e a gente pode colocar isso, levar isso como projeto de lei, viu? A gente vai falando, a gente vai exercitando. A história do criminoso habitual. O cara, meu irmão, comete 1, 2, entendeu? 3, que às vezes você fala, até a gente tinha essa discussão sobre a própria pena de morte. Ah, não, o indivíduo por determinado crime, ele ser condenado à morte. Ah, e se houver um erro? Mas se isso for um criminoso habitual, entendeu? Até falando em pena de morte. Então a gente precisa aperfeiçoar o nosso mecanismo legal. E a gente não pode ter essa frouxidão. E, na verdade, quando você fala isso, você me lembra, né? Os habeas corpus concedidos pelos tribunais superiores de narcotraficantes, né? Por que não dizer narcoterroristas, né? São colocados na rua a todo tempo. E às vezes as pessoas hoje estão se questionando, não, porque não tinha, fizeram uma busca que era ilegal. Na verdade, estão interpretando de forma absolutamente restritiva o Código de Processo Penal. Aí você precisa ficar reescrevendo a lei, porque quem está julgando, julga do jeito que quer e dá interpretação, como o próprio Supremo, na verdade, o Supremo não está nem alterando, está riscando a lei. O pessoal fala de rasgando, né? Tá rasgando. Então, não, pega esse pedaço aqui e risca. E aí eu vou dar outro exemplo, o impeachment da dona Dilma, então presidente. O nego foi e botou uma vírgula onde não tinha. Sofreu impeachment, a inelegibilidade é consequência. Fizeram 2 votações, uma para tirá-la e outra para inelegibilidade. Absurdo. Foi uma questão política e feita por esse não, que era outro, né? O Senado que estava lá nos idos de 2016. Então, na verdade, a gente precisa de seriedade também na política e é importante as pessoas verem quem são os seus representantes e não se venderem. Dentro desse assunto da dificuldade de você entender realmente quem vai fazer um trabalho sério, o Rio de Janeiro, a gente está passando por um problema. Estamos há 2 meses da votação e a eleição está aberta. Por quê? Os últimos governadores do Rio, todos eles foram presos. E hoje nós estamos com uma dificuldade. Entrou aí o Cláudio Castro, né? Que diz ser o representante da direita, e nada aconteceu nesse Rio de Janeiro. Não, escândalos e mais escândalos de Escândalo e mais de escândalo. corrupção. De corrupção. Aliás, eu apoiei. E aí tem que ser Sim. dito, Latécia apoiava. Eu também tenho direito de errar. Sim. Mas eu prefiro, né, errar tentando do que não tentar, do que me omitir. Era isso. Era um trabalho, e aí quando você foi ver, estava fazendo um monte de coisa por baixo dos panos. Sim. Que ele seja punido rigorosamente. Que ele seja punido rigorosamente e exemplarmente. É o que eu desejo. E Sim. espero. Questão de justiça, pô. É, Isso. justiça. Estamos numa situação. Para governador, é desesperador você olhar o cenário para você escolher um governador do Rio de Janeiro. É exatamente aquilo que eu falei em relação ao dedo podre. Sim. Como que você escolhe se o meio, as suas opções, elas já vêm comprometidas. Aí é a questão que eu falo. O brasileiro, ele tem dedo podre ou as opções que eu tenho lá para eu escolher já estão comprometidas de podre? E aí Eu sei que não é o caso, não estou generalizando. E aí eu vou falar do partido, então. É complicado.
Hoje, Porque, querendo Felício, ou não. antes de você dar, eu Pois não. dando esse gancho, hoje para o cara vir candidato, ele tem que estar dentro de um partido. Sim. Vou dar um exemplo. Felício é o cara que tem o melhor currículo. Quem melhor dentro do Rio de Janeiro para ser governador do Rio de Janeiro que Felício? Aí são É seus isso. olhos, né? Mas Sim, vamos embora. Não, mas a gente tem um currículo de sim, seriedade sim, e quando eu tento falar qualquer coisa, tudo cai por sim. terra, porque É a isso. gente é firme no propósito, a gente é firme naquilo que acredita. Quando eu tento levantar qualquer coisa em Sim. vão, entendeu? As pessoas falam, não, já ouvi até falar, né? Por causa desse perfil Sim. aguerrido. Não, Laterça é maluco, entendeu? Porque quando você é firme no propósito, mas vamos falar do nosso candidato, André Marinho, do vamos Partido lá. Novo. Tem um jovem, tá? Que tem ficha limpa. É o André Marinho. É uma opção para a população. Quem estiver nos assistindo aí, querendo ou não, porque os outros têm cada história. Tem uns até que são candidatos ainda que não passaram, né, por prisão, mas se você investigar, não se sustenta. Eu digo para vocês, se vocês investigarem 100% dos políticos, entendeu? Não salva 10% dos políticos do Rio de Janeiro. Eu vou falar algo aqui, só não vou dizer o nome Uhum. da pessoa, até para preservá-lo, inclusive. Eu tinha acabado as eleições, na verdade, isso foi no ano de 2023. O cara falou, um deputado aqui do estado do Rio, deputado estadual, e falou assim: ó, uma pena Laterça não ter sido reeleito. Eu vi o trabalho dele, vi o quanto ele andou, o quanto ele fez, o quanto ele entregou. A população não sabe votar. Falei, que bom, que o senhor pelo menos enxerga. Mas não é só isso, não. Eu só vi 2 deputados na minha vida não pegarem dinheiro. Um deles está na presença de vocês aqui, que é ele. O próprio deputado estadual apontou para mim e fez essas 2 afirmações. Fiquei lisonjeado, por um lado, e triste do outro. Mas pessoas como Laterça existem. Na verdade, ele falou em 2. Talvez existam até mais de 2. Eu quero acreditar nisso. Né? E as pessoas têm que dar oportunidade para outras pessoas novas. E aí, vamos voltar no Rio de Janeiro? Pô, mas nós demos uma oportunidade para o Wilson. E foi aquela decepção. Não, se não ficou provado, não, mergulhou. Naquele caso do Covid, o que fizeram, aquilo foi O lamentável. hospital de São Gonçalo de campanha até hoje não ficou pronto. É isso, não, é o hospital de campanha, quando na verdade você tem as unidades, era só preparar. Eu conheço muito bem a região dos Lagos, chamado Hospital de Barra, que é o Hospital Gélio Alves de Faria. Foi feito acampamento lá também, né? Acampamento, que aquilo era voltar todo, etc. Com uma unidade imensa dentro. Aquilo entrava a fazer uma reforma emergencial de 2 meses, depois foi a pedido meu. Esse hospital foi reformado a pedido do então deputado Felício Laterça e colocado no centro de diagnóstico de imagem. Hoje outras pessoas vão lá e dizem que foram eles que fizeram. Mentira, porque o meu está gravado, tem matéria sobre isso. Tem até vídeo com o então governador Cláudio Castro dizendo: vou atender o pedido do Felício Laterça, vamos reformar esse hospital para entregar à população, fazer o centro de diagnóstico de imagem. A minha equipe trabalhou muito para fazer isso. Isso hoje está lá funcionando no centro de diagnóstico com excelência. Mas aí aparecem outras pessoas que pediram, entendeu? Então a hipocrisia a falsidade, entendeu? As pessoas não têm nem dignidade, isso é falta de caráter. Só que a população não registra isso. E a imprensa, ela é paga para divulgar quem paga. Aí não, a imprensa ela divulga quem paga. Outro problema no Então, país é a imprensa. gravíssimo. Gravíssimo. E outra coisa, a questão. Pô, já que falamos de imprensa, foi bom você levantar essa bola, Fernando. Na verdade, eu levantei para você, você Sim, devolveu de volta para cortar. A imprensa é um dos piores concordo meios. plenamente. Ela é podre. O que tem de jornalista investigativo, Sim. que na verdade só investiga para corromper, é um absurdo. Tendenciosa, você acha que é tendenciosa? Muito. Lógico que é, a tendência dela é a grana. Eu Meu irmão, deixei quanto de... você paga? Você pagou, sai o que você quer. Se você não chega junto, e hoje tem pessoas que são profissionais nisso, até pessoas blogueiros, Sim. pessoas que têm um canalzinho, que é influência, a pessoa vai lá, entendeu? O famoso faz-me rir. Sabe Já onde... pega uma beiradinha, pega um dinheirinho, para quê? Para não falar mal. O nego corre lá e tenta abafar. Entendeu? Então isso é outra coisa séria. Se você investigar, né, as pessoas da imprensa também, você vai ver o que, que acontece.
Vai ter Pode procurar e pode ver os contratos dos municípios do estado, a montanha de dinheiro que é colocada para comunicação. muito grande. Coisa seríssima, Ronaldo. Coisa seríssima. É grande. Aliás, só tem problema, né? Mas temos solução. Hoje Temos melhorou soluções, por causa temos da soluções. internet. Eu trabalhava aqui no Alcântara, jovem, e eu tinha mania de ir na banca de jornal, olhar todas as matérias, todos os jornais. Quando chegava à noite, em casa, quando você ligava no jornal, esperando o Jornal Nacional, as mensagens todas trocadas. Foi aí que eu parei de ver. Porque eu lia durante o dia, parava, chegava 1 hora antes do trabalho, parava na banca do jornal para ver as notícias do país. Quando chegava à noite no Jornal Nacional, as mensagens tudo Uma trocadas. versão Uma completamente versão distinta. Ali atrás você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, a eleição ela vai ser decidida aqui. Sim, O pessoal antigamente falava que depois que inventaram isso aqui, o smartphone, né, agora você é uma emissora de TV, você tem uma É emissora de isso? TV no bolso. Não estamos aqui? Uma coisa que eu achei interessante, você falou, os candidatos que são desconhecidos, eles precisam dessa amplificação, né, de mostrar essa pulverização, que existem pessoas que são esperança para o país. Né? Essa galera jovem que está chegando aí, você vê que os jovens estão fazendo muita representatividade, né? Estão fazendo muita força, um barulho bom, gritante, estão tendo dificuldade, mas a eleição ela vai ser decidida aqui, ó, no celular. Felício, a gente está caminhando para o fim, né? Uma frase que eu li, uma matéria fantástica. Olha a frase. A corrupção é a paz do Brasil. A corrupção é a paz do Brasil. O governo Bolsonaro trabalhou muito, pegou pandemia, põe guerra na Ucrânia, deixou dinheiro no caixa, aí foi aquela coisa de imprensa em cima para poder ganhar dinheiro, artista, essa galera tudo sumiu. Você não vê mais artista cantando mais nada. Picanha, nada disso. O que você acha dessa frase? Para quem não entendeu, né? Por que a corrupção é a paz? Porque deixa como está. Deixa. Todo mundo levando o seu. Não, Exatamente. não aborrece. E você que se levanta contra o sistema. Felício Latessa é contra o sistema. Eu sou um candidato a deputado federal anti-sistema. Eu já estou provado fui provado e forjado nisso aí. Toda a minha trajetória, meu mandato fala e diz isso à população. Felício é um candidato antissistema. Então, na verdade, a gente precisa ver quem é antissistema e poder escolher. Entendeu? A corrupção não pode ter paz. É assim que eu quero encerrar. E agradecer a vocês por estarem conosco. Agradecer o Pra Frente Podcast. Pra Frente, Brasil. Vamos que vamos. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, Felício, por esse carinho de atender o nosso pedido. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado a todos que ficaram aí nos assistindo. Muito obrigado. É isso. Lucas, Felício. Bora. Cancelar minha transmissão ali, por favor. Obrigado, Ronaldão. Faz a fineza ali.